O preço para a vitória foi cara demais para os caçadores de demônios. Se por um lado eles conseguiram derrotar Muzan depois do inferno de mais de anos de combate, por outro lado, Tanjiro acabou morrendo. Porém, alguma coisa parece estranha nesse desfecho de Tanjiro e Muzan. O que será que ainda pode acontecer nos últimos capítulos de Kimetsu no Yaiba? Yo, Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 201 de Kimetsu no Yaiba. Sim, pessoal, estou aqui para conversar com vocês, discutir e debatermos um pouco mais sobre esse capítulo 201 que está de explodir a cabeça junto com a Nezuko. Mas antes desse vídeo eu tenho um recadinho rápido para vocês, que é falar sobre uma plataforma de games voltados ao público de animes e mangás. Sim, estou falando da plataforma Kizuna Games, que é uma plataforma de jogos online focado no mundo otaku. O jogo dessa plataforma que eu quero destacar com vocês é o Olelo e basicamente tem o intuito de ser um jogo de ser resta nada. A primeira coisa para você conseguir acessar o jogo Olelo é conseguir baixar o jogo na Play Store. Depois você consegue abrir a plataforma, acessar o Olelo, colocar seu nickname e começar a jogar e se divertir ouvindo a trilha sonora dos seus animes favoritos. As opções de fases são infinitas com as músicas dos seus animes, e o fato é que acaba sendo algo muito interessante e um entretenimento muito eficaz em tempos assim um pouco complicados. Então, o que você está esperando? Clique aqui no link na descrição ou no card que já apareceu aqui no vídeo e passe agora a se divertir. Vamos então falar sobre o capítulo 201 com o título de Rei Demônio. A gente começa a achar que vai ter alguma reviravolta, né? Por fato de falar sobre Rei Demônio, sobre o Muzan ser ali o rei daqueles Onis, de tudo isso daqui, mas estávamos enganados. Tinha alguma coisa a mais para acontecer e que eu já estava prevendo que supostamente podia haver, né? E a Nezuko, até mesmo a personagem, concorda com todo esse intuito realmente de que havia algo ainda para o Muzan mostrar pra gente. O capítulo definitivamente começa quando entendemos que o Muzan sempre fugiu da morte. Ele começa dizendo pra gente ali que quando era pequeno, desde quando estava na barriga da sua mãe, a morte o perseguia. Dá a intenção de a gente ter um pouquinho de dó do personagem, mas eu não consigo ter dó de vilão. Mas basicamente, quando ele estava na barriga da mãe dele, né, ele já estava ali sendo perseguido pela própria morte. E ele, até mesmo quando nasce morto, quando estava prestes a ser cremado, ele fala que naquele momento, lutando entre a vida e a morte, que ele passou a entender que ele teria que lutar com a morte para sempre. E que o fato é que ali, quando ele chorou, quando ele teve um despertar, que evitou com que ele fosse cremado. Mesmo tendo um poder de um deus, mesmo sendo o mais forte de todas as criaturas que já apareceram na Terra, Muzan entende finalmente que o seu poder é limitado. E que, acima de todas as coisas, ali, prestes a morrer, o personagem entende que o Kagaya estava certo, de que todos os seres vivos, de que todas as pessoas, não importando se você acabasse sendo uma bactéria ou um ser extravagante como o ser humano é, de uma forma racional, todos iriam acabar morrendo. E o mais interessante, ao divagar por todas essas memórias do Muzan e também por esses flashbacks, a gente passa a entender que ele realmente se achava um desastre natural.
Se existem terremotos, se existem tsunamis, se existem também furacões, existe também algo chamado Muzan, que quando é encontrado ali com alguma das suas vítimas, quando encontra uma das suas vítimas, ele acaba agindo por instinto, agindo ali para conseguir massacrar aquele negócio, ou aquela pessoa, ou aquela vítima. E assim como furacões, terremotos e tsunamis acabam fazendo vítimas, não importando a raça, cor ou qualquer tipo de situação, o Muzan se acha o mesmo fato. E além disso, ele não consegue ter a memória ou se apegar até mesmo às suas vítimas, quando ele acaba dizendo neste capítulo 201 de que ele nem se lembra dos rostos das próprias. E no meio daquela divagação de pensamentos, de pensar um pouco mais sobre a vida e o que era realmente essa ideia de viver eternamente, Muzan passa a entender que os seus pensamentos, que o seu coração é algo que precisa permanecer eterno. E ali, observando toda a história de Nezuko e Tanjiro, o personagem começa a entender que suas ideias podem permanecer intactas, que os seus pensamentos podem ser repassados de geração para geração através ali da vida de Tanjiro. Com a confiança agora de que ele pode passar os seus pensamentos para o Tanjiro, o Muzan tem a ideia de passar todo o seu sangue para o personagem para que os seus ideais passe junto com o Tanjiro. E ali, observando que ele é um personagem que tem a respiração do sol, e além do fato de que ele é o irmão da Nezuko, Muzan chega à conclusão de que o Tanjiro tem a capacidade de alcançar o sol e finalmente se tornar o rei do demônio mais forte, de se tornar o líder dos Onis mais forte do que o próprio Muzan. E aqui que eu acho essa parte bem interessante, porque mesmo o Muzan tendo criado toda uma situação poética de que os pensamentos vão permanecer para sempre, de que toda aquela situação vai fazer com que o Tanjiro se torne o rei dos demônios, mas o que ele mais quer nessa parte é permanecer vivo. Essa luta do Muzan contra a morte faz com que ele permaneça vivo de tudo quanto é jeito. Não importando se ele permaneça vivo com o seu corpo, coisa que não dá mais para ele permanecer, e ele sabe disso e que o seu corpo vai ser pulverizado com o sol. E também ele também tem o entendimento de que seus pensamentos podem passar junto ali com o Tanjiro. Mas o que o Muzan mais quer é permanecer vivo. E ele não se importa se ele vai ficar vivo como ali o seu corpo ou como célula dentro do corpo do Tanjiro, ou como células dentro do corpo do Tanjiro. E é por isso que eu até acabo chamando ele de um parasita. Porque mesmo não sendo mais o racional, mesmo não sendo mais a função programática pensativa dentro da cabeça do Tanjiro, assim podemos dizer, ele vai estar ali com o personagem para sempre. E eu já vou falar da teoria que a gente acabou falando essa semana. Então, Tanjiro acaba acordando com os olhos de Oni. E a gente tem um conhecimento, tem um entendimento, ali a gente entende que o Muzan havia passado seus poderes para o Tanjiro e a coisa havia funcionado. Essa semana eu tinha trazido uma teoria para vocês de que o Tanjiro estaria vivo e que o Muzan estaria dentro do Kamado, né? Eu esperava que o Muzan controlasse o corpo ali do Tanjiro, eu não gostei muito dessa ideia, mas a Koyaharu acabou nos surpreendendo em fazer com que o Muzan transpassasse ali, ou realmente passasse as suas células para o Tanjiro e ele se tornasse um Oni. Foi isso basicamente que aconteceu. O Tanjiro realmente recebeu todos os poderes do Muzan, todas as características do personagem e passou a se tornar o maior Oni de todos os tempos. Basicamente, aquilo que eu acabei entendendo nessa teoria é que supostamente, se o Tanjiro realmente ficar vivo depois desse embate, ele vai se tornar o guardião das células do Muzan.
coisa que eu vou explicar mais no final desse vídeo. Tanjiro ali no meio do seu despertar, com os olhos de Oni, os caçadores tentando entender o que estava acontecendo naquela situação, mas o fato era o seguinte: Tanjiro não era mais o mesmo. Porque por instinto ou por ação própria, ele acaba atacando um dos caçadores randoms que estava à sua volta, mas por um segundo o caçador acaba sendo salvo pelo Tomioka. Os caçadores ali perto ficam paralisados com aquela ação do Tanjiro. Eles não acreditam que aquele caçador que eles tanto amaram ficou realmente um Oni, que ele acabou se tornando em um Oni, aquele ser que ele mais odiava. Era basicamente o amor sendo transformado em ódio em questão de segundos, e que basicamente, se eles não se mexessem, o Tanjiro iria matar todos eles ali. Mas uma coisa está acontecendo ainda e que não podemos realmente esquecer. O fato é que o sol está nascendo, ele está crescendo ali no horizonte, e o Tanjiro é um Oni que não superou o sol. O personagem tenta fugir de tudo quanto é jeito ali dos caçadores, mas Tomioka acaba o impedindo. E então o Pilar da Água acaba chamando todos os caçadores que ainda podem lutar para matar o Tanjiro. O mangá acaba focando em ações realmente surpresas de pessoas totalmente chocadas, como Inosuke e Zenitsu, de Sanemi apagado e também de Yoshiro, totalmente incrédulo com as palavras do Tomioka sobre aquela situação. Tomioka tenta ali parar o Tanjiro, que mesmo fugindo contra o sol, está realmente repleto de velocidade e força. Mas o que o Pilar, o que o Hashira da Água não esperava era que no meio do seu embate, no meio dessa confrontação contra o Tanjiro, o personagem fosse superar o sol. O Tanjiro ali fica numa situação mais confortável e começa a ir em direção ao Tomioka para conseguir entrar no seu modo mais fúria, através de instinto, através da razão. Não sabemos ainda, mas uma coisa é interessante: se o Inosuke não tivesse aparecido, Tanjiro com certeza teria matado o Tomioka. Tanjiro e Inosuke ficam frente a frente na batalha. O cara de javali não acredita no que está vendo. Tanjiro agora é um Oni e está cada vez ficando mais forte, superando até mesmo o sol. E se a coisa ainda já não era nada fácil, se tudo aquilo já era complicado, com os caçadores totalmente ali sem chance nenhuma contra um Oni, totalmente machucados, feridos, desgastados, sem nenhuma chance de vitória, Tanjiro acaba utilizando a marca do sol para confrontar ali aqueles caçadores e o Inosuke que está à sua frente. O personagem começa realmente a lembrar de alguns fatos, tendo Zenitsu totalmente chocado com aquelas ações. Zenitsu fala que não é justo que o Tanjiro tenha que passar por tudo isso, mesmo depois de ele tendo lutado para que sua irmã voltasse a ser humana, que ele realmente pudesse enxergar um destino a mais. E o Inosuke é levado em memórias passadas de que se ou o Zenitsu, ou o Tanjiro, ou ele mesmo tivessem caído para o lado errado, que eles deveriam ser mortos por alguém do trio. Porque só existe um caminho a ser trilhado, que era o caminho dos caçadores. Que eles não poderiam, em hipótese alguma, ceder para o lado dos Onis. E ali o Inosuke entende a fala do Tanjiro, e é uma das cenas de cortar o coração quando observamos o protagonista oferecendo um peixe para o Inosuke de que ele merecia comer mais. Nessas circunstâncias, quando o Inosuke pensa que conseguiria parar o Tanjiro, ele acaba paralisando. Tanjiro vai para cima do personagem com a fala do Inosuke de que não é capaz de matar o amigo. E assim o capítulo acaba, sem a gente entender quais serão as atitudes do Tanjiro
contra o seu amigo. Dois pontos bem interessantes para destacar no final deste capítulo é que o título deste capítulo 201 não se refere ao Muzan, mas sim ao Tanjiro, que o Tanjiro é o verdadeiro líder ali dos Onis. E cara, a situação já está complicada porque o Tanjiro está usando a marca do Sol para superar ali o próprio Sol. E isso fica cada vez mais complicado porque os caçadores não vão conseguir derrotar o Tanjiro da forma tradicional, que é cortar o seu pescoço. Além do mais, o Tanjiro ainda não utilizou a respiração do Sol. E a gente já percebeu em dois Onis, tanto a Lua Superior 1, quanto também a nova Lua Superior 6, que era o irmão de criação do Zenitsu, que podem utilizar respirações. E isso vai se tornar uma coisa bem complicada. O ponto 2 é que eu gostaria de deixar claro, tentar amenizar a dor do coração de vocês de que a Nezuko ainda pode chegar na batalha e que aquilo ainda pode mexer com o Tanjiro. Lembrando que, conforme o capítulo 200, a gente viu que a Koharu gosta de fazer referências, assim como fez a morte do Reigonku, ela conseguiu também fazer a morte do Tanjiro ser muito parecida. Talvez no encontro da Nezuko com o Tanjiro ele possa voltar a ser um pouco mais racional. E a gente pode observar também que o capítulo focou também no Yoshiro e que é uma chave fundamental para tentar trazer o Tanjiro à sua forma original. Não sei se o Tanjiro vai voltar a ser ali um ser humano ou ele vai se tornar ali aquele guardião, aquelas coisas ali, ou podemos dizer assim, essa pessoa que vai conseguir guardar as células do Muzan para o resto da vida, para que ninguém mais tenha essa preocupação de ser realmente infectado com esse poder. Bom, o que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam deste capítulo, o que vocês gostaram ali do Tanjiro ter virado Oni, se vocês não gostaram do Tanjiro ter virado, se foi algo realmente forçado. Deixem aí pra gente poder comentar e discutir ainda mais. Vão ter mais vídeos de teorias durante a semana que vem pra gente poder discutir ainda mais. Se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal se é a sua primeira vez e também compartilha esse vídeo junto com seus amigos. Se você também quer discutir e ler o capítulo 201 mais rápido do que a luz, você pode entrar lá no nosso Discord e discutir 24 horas por dia Kimetsu no Yaiba e outras obras. E, claro, você também pode entrar no meu canal reserva caso o canal do Geek Brasil for apagado. É uma força muito grande que vocês podem dar para o nosso canal nesse momento um pouco importuno, mas que uma hora eu tenho certeza que vai passar. Isso é tudo, pessoal! Valeu!